muito boa noite. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos. Hoje o tema da nossa live será vida intrauterina. Teremos uma convidada, a doula Samara Evangelista. Samara foi doula do Davi. Boa noite, Rodrigo. Meu segundo filho, meu segundo neném. Deixa eu convidar a Samara aqui para ela. Convidada. Um pouquinho ela tá chegando. Ei, Samara Peraí, entrou! só que tá aqui virado para um outro lugar. Tá Deixa eu bom, ver aqui. Ok. tranquila. Ai, que Minha delícia! linda, não tô te vendo. Não tá me vendo? Não. Vocês estão me vendo, gente? Eu tô te vendo. Geórgia maravilhosa. É, É, o povo que chegou aí na live tá me vendo? Responde aí. Rodrigo, Jaci, Geórgia. Vocês estão conseguindo me enxergar? Eu tô te enxergando tranquilo, Samara. estranho. Será que é conexão? Vocês me veem, gente? De Jaci, Dani, tá vendo? Tá bom, vendo? estão vendo. E agora? E Eu agora? saio, continuo aqui. O que que eu faço? Sai, aí eu te convido de novo. Vamos ver se. Tá, Tá? tá. Sai, aí você entra na live, aí eu te convido. Vamos lá. Pronto. Samara saiu pra gente ajeitar aqui os. Vamos lá, convidar de novo. Vamos ver. Convidar. Vamos esperar a Samara entrar. Sejam muito bem-vindos, gente. É uma alegria ter vocês aqui, estar com vocês aqui. Samara está sendo convidada. Será que é um problema de conexão lá? Vamos lá. 1, 2, 3. Neide entrou. Deixa eu ver aqui. Pronto, convidei de novo. Pronto. Oi, Samara, Dani. você tá me vendo agora? Não tô te vendo, mas vamos para frente. Não sei o que está Vamos. acontecendo. Vamos para frente. Vamos fazer o Encontro às Cegas. Eu não sei se tem alguma coisa sei lá, de atualização, né, do Instagram, e De eu não repente. atualizei. De repente. Sei. Mas eu tô te vendo Uhum. tranquilo aqui. A, Pronto, a tua imagem pronto. tá perfeita aqui. O povo tá me vendo também. Faz parte. Mas Lógico, são os efeitos especiais. Você vamos vai em ser guiada frente. pela energia da voz. Vai ser como um morcego. Vai perceber a energia da voz. Maravilha. Né? Às vezes o olho não estar olhando, né, fisicamente, não está vendo fisicamente, abre percepções sutis, aguçam aí Outro sentido. outros Isso mesmo. sentidos. Pronto, então vamos trabalhar isso, que a gente se nutre assim do improviso e das surpresas que esses encontros e essas conexões elas trazem para a gente. É uma alegria ter você aqui. Me sinto muito honrada, muito grata de você ter aceitado o meu convite para estar comigo nessa live. Eu vou dar oportunidade para você se apresentar. Eu já comecei a falar um pouquinho que você foi a doula de Davi, né? Foi essa mulher Uhum. medicina que teve ali me apoiando, que eu escolhi para me acompanhar na gestação de Davi, para estar comigo no parto dele e viver essa passagem aí tão linda da forma que foi. Então, está eternamente na minha memória, no meu coração,
nas minhas orações, essa mulher linda que está aqui conosco agora. Vou deixar você se apresentar. Tá bom. Para mim foi assim um grande prazer e honra, porque eu lembro detalhes, né, da sua, do seu momento, né, da sua entrada nessa floresta misteriosa que é o nosso ser, né, durante o trabalho de parto. E foi bem forte, numa época muito forte, né, que estávamos passando toda a humanidade. Então, você foi uma das que marcou bastante isso no meu ser Estávamos no também. auge da pandemia, né? Agosto de 2020. No Assim, no auge da boom pandemia. da pandemia. Muitos medos e muitas coragens, né? Muitos Sim, medos que fizeram com que nós despertássemos um poder de coragem que não sabíamos que tínhamos, né? Não tinha outra saída a não ser ter coragem e tranquilidade para enfrentar tudo que nós tivemos que enfrentar. Então, meu nome é Samara Evangelista, como o Dani já falou aqui. Eu sou dançoterapeuta, sou doula de alma, coração e escolha. E chamamento também foi um chamado para minha vida. E chegou como um presente muito sagrado e cada vez mais que eu vivencio, né, que eu posso dar essa assistência, oferecer essa assistência, eu vejo tanto que eu ainda tenho que aprender. E já estou há 7 anos nesse caminho, né? Ainda tenho muita coisa para aprender e quero aprender. Gosto dessa dança do aprendizado, gosto de estar nesse lugar de aprendiz. E dizer também, né, que a dolagem, ela, ela é um presente que a mulher gestante pode se dar. Um presente de ter um apoio de uma outra mulher para auxiliar nessa consagração da chegada de um novo ser. Então, é bem isso assim, também que a gente vai abordar hoje, né? Essa sim, vida, né? Essa chegada, esse nascimento, esse renascimento também que acontece durante a chegada de um novo ser na Terra, no planeta, na família. Então é sim, isso. sim. Grata pelo convite, Dani. Grata, Samara. E eu estava conversando com a Samara, né, sobre como surgiu assim esse convite, né? Eu sou consteladora, né? Entre outras ferramentas, entre outras terapias que eu trabalho com as constelações sistêmicas e fiz uma especialização, uma formação em constelação intrauterina, né? Que aqui é desenvolvida pela Ana da Fonte, é uma super consteladora, uma formadora de consteladores. A Ana está em Recife. E ela, com os seus estudos, com as suas formações, está desenvolvendo esse trabalho muito lindo de constelações intrauterinas. Ana, inclusive, está aberta, né, com uma formação agora, abriu turmas de consteladores intrauterinos. Quem quiser, quem sentir o chamado, é lindo. É um trabalho assim em que a gente mergulha mesmo nesse autoconhecimento e nesse momento da nossa gestação e do nosso parto, em que a gente também se habilita a fazer essa doulagem, né? Você trouxe esse lugar do trabalho da doula, né? Do serviço da doula. Eu falei, nossa, eu sou uma doula de consciências, né? Uma doula de autonascimento. Isso aí. Me reconheci agora nesse lugar, né? Falei, nossa, eu sou uma doula do autonascimento, né? Da pessoa Isso. se autogestar, autoparir, né, e nascer. Então, eu me reconheci essa profissional que acompanha, né, que está junto aí desse momento especial. E aí eu estava explicando para a Samara que surgiu, né, uma pessoa querendo fazer a constelação intrauterina. Nós vamos fazer a constelação dessa mulher na quarta-feira, né, dessa linda mulher corajosa. E eu percebi que era um chamado para a gente fazer em grupo, né? Com a pandemia, com todos os desafios que ocorreram na pandemia, a gente abriu muito esse trabalho online, né? Os grupos terapêuticos online, os grupos de autoconhecimento online, as constelações online, as formações online. E a gente percebeu que o online funciona tanto quanto o presencial, né?
Cada um tem aí a sua riqueza, as suas particularidades, mas a conexão, a ligação, ela existe, quer a gente esteja em corpo físico ali próximo ou não, né? Então foi uma das gratas surpresas que a gente, né, reconheceu na pandemia, que a gente pôde se abrir mesmo para esse movimento das práticas online. Então, na quarta-feira, a gente vai ter um grupo de constelação para essa mulher, né, que vai ser uma constelação intrauterina. Ela pediu para olhar para esse lugar do nascimento, né, e da gestação. E aí eu estava muito assim na meditação mesmo desse momento, né? A gente se conecta quando a gente coloca um trabalho no mundo, esse trabalho começa na gente. Ele existe, qualquer coisa que eu trago para o mundo, ele primeiro existiu em mim, né? Primeiro aconteceu em mim. Primeiro há uma transformação, uma alquimia na minha pessoa, e aí eu posso transbordar para o mundo e trazer para o mundo a minha prática e aquilo que eu estou habilitada para fazer. E aí, bem nessa conexão, nessa meditação, me veio muito a imagem da Samara. Esse lugar, né, em que eu me conectei não apenas com o meu nascimento, né, com a minha gestação, eu e minha mãe, eu e a minha história com a minha mãe, mas esse lugar em que eu dei à luz um neném, que foi o Davi, o meu segundo neném, nessa companhia da Samara, né? Então, senti muito essa energia, esse lugar de compartilhar isso aqui com vocês, né? E muitas pessoas na divulgação do evento ficaram curiosas, né? Mas o que é uma constelação intrauterina, né? Constelação já até ouvi falar, mas intrauterino, o que é esse trabalho intrauterino? Como é que ele ocorre? E para começar a falar, eu vou ser o mais próximo assim da realidade possível. Eu não vou usar termos técnicos, né? Porque às vezes, né, os termos técnicos é dos profissionais que estão trabalhando, né? Eu vou assim tentar usar mesmo as imagens para que a gente possa aí ter uma percepção que não é apenas de palavras, né? Que não é apenas mental, mas eu vou convidar vocês que estão assistindo aqui com a gente e que vão assistir no futuro a estar presente com a energia que isso é, né? Eu brinquei com a Samara, não ver com os olhos abre a nossa percepção para sutilezas e para outras realidades que aqui o meu olho físico às vezes não está captando. Então eu vou convidar vocês também a fazerem esse exercício, né? Me escutem, não apenas as minhas palavras, mas percebam que energia é essa que eu estou comunicando para vocês, né? Se permitam sair do mental e do cognitivo e realmente mergulhar nessas águas que é a gestação e o nascimento, né? Nessas águas que é a concepção, né? Que a nossa vida ela ocorre, o nosso chamado de estar aqui, ele é antes da gente chegar aqui, né? Antes da nossa concepção, no encontro do nosso pai e da nossa mãe, já existia uma escolha dessa pessoa que foi o nosso pai para ser o nosso pai, dessa pessoa que é a nossa mãe para ser a nossa mãe, e a nossa escolha de chegar nesse mundo também num corpo físico, né? Então aí existe aí um transbordar de vida, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, eu vou começar com vocês contando, eu contei para a Samara aqui, uma experiência que a minha mãe teve e que ela me contou. Minha mãe era uma mulher muito religiosa, né? Ela já fez a passagem em 2022 e ela era muito religiosa, muito ligada à igreja, uma pessoa de muita oração. E ela me disse que uma vez ela estava fazendo a oração dela, pessoal, lá no quartinho dela, lá nos seus... E ela teve uma imagem. A minha mãe, na oração, ela teve acesso a uma memória intrauterina. O que aconteceu? Na oração, ela se viu na barriga da minha avó, ela se viu na gestação da minha avó, teve a sensação, ela teve a consciência da hora que a minha avó que soube que estava grávida, né? Então ela disse que a minha avó ficou muito feliz. Ela falou: nossa, eu senti toda a alegria da minha mãe. Minha mãe ficou muito feliz, né? Eu era a primeira filha do meu avô, né? Tipo, a minha avó já tinha tido duas meninas de outros relacionamentos e daquele homem que ela amava, que ela estava apaixonada, que ela estava casada, que ela tinha escolhido estar ali naquela hora. A minha mãe era o primeiro bebê, era a primeira filha deles dois. Então, minha avó ficou radiante. Minha mãe disse: eu fiquei radiante. Naquele dia,
parecia que eu tinha sido assim, visto o passarinho verde, né? Não tem aquela anedota? Ih, você vê o passarinho verde? Eu fiquei feliz, eu fiquei muito feliz com aquela consciência que eu tive naquela hora, pelo momento da oração. Só que o que aconteceu? Eu vi quando a minha mãe contou para o meu pai. E eu vi que o meu pai não ficou feliz. Tipo assim, a reação dele não foi a da alegria que a minha mãe sentiu, né? A reação dele foi mais fechada. Ele não me, assim, a minha mãe interpretou como rejeição, né? Interpretou como se o meu avô tivesse rejeitado, né? Quando soube que ia ser pai, quando soube que minha avó estava grávida de novo. E a minha mãe teve a oportunidade de falar com meu avô ainda era vivo nessa época, então, um belo dia, meu avô estava lá, eles estavam fazendo alguma coisa juntos, estavam conversando, e a minha mãe falou para ele, ela disse, poxa, pai, o senhor não me quis, o senhor me rejeitou. Ele falou, do que você está falando? Quando o senhor soube que eu estava chegando, o senhor não ficou feliz com a minha chegada. Aí meu avô disse, mas quem te contou isso, né? De onde que você sabe disso? Isso é uma informação que só eu e sua avó estávamos lá presentes, porque de onde que você sabe disso, menino, né? E ela falou, eu vi na oração. Na minha oração pessoal, eu vi quando a minha mãe me contou e o senhor, né, não se alegrou. Aí ele falou, não, minha filha, não foi isso que aconteceu. Eu fiquei muito preocupado, eu fiquei com medo, né? Nós não éramos ricos, tinha muita dificuldade material, né? Tudo o que comportava ter mais uma criança. Sua mãe já tinha duas meninas, você seria a terceira. A gente passava dificuldade e eu fiquei com medo. Eu fiquei muito preocupada e eu fiquei com medo. E aí, mas eu não rejeitei você. Mas o medo ali ficou transparente, ficou evidente. E aí eu estava minha mãe conversando, me falou sobre isso e eu lembrei disso essa semana. Falei, nossa, minha mãe teve acesso a uma memória intrauterina e ela teve a oportunidade de ressignificar essa memória, de dar luz e trazer consciência para uma memória. Por quê? Porque ali como um feto, como um nenenzinho que estava no início ali, né, da sua formação, isso a gente pode falar, muitas pessoas, né, não têm a percepção. O feto, a criança, ela já tem consciência. A nossa consciência é atemporal. Antes da fecundação do óvulo, né? Antes do encontro do esperma e do óvulo, já existe sim uma consciência ali, que a gente pode acessar essa memória de antes até da concepção. E após a concepção e durante toda a gestação, a gente tem consciência. Eu vou mais longe ainda, a gente tem consciência da mãe que a gente escolheu. A gente tem consciência do pai que a gente escolheu. A gente tem consciência de todos os desafios, de todas as limitações, de todas as facilidades que a gente ia ter com esse pai e com essa mãe. Das rejeições que a gente ia passar. Nada é ao acaso. A gente tinha consciência e escolheu. Por alguma razão, a gente floresceu nesse útero, nessa realidade dessa mãe, né, com as dificuldades desse pai, com as facilidades dele, a gente escolheu. Mas muitas dessas memórias, desses registros, por exemplo, a minha mãe tinha registrado como uma rejeição paterna. E nessa oração e na conversa com meu avô, ela teve a oportunidade de dar luz da consciência para essa rejeição. Na realidade, não foi uma rejeição, foi um medo. Meu avô sentiu medo. E ela ali, como nenenzinho, esteve consciente desse medo do meu avô, né? E aí que eu quero chegar. Nós, quanto seres, estávamos conscientes do medo da nossa mãe. Minha mãe contou em relação ao meu avô. A minha avó ficou muito feliz. Mas muitas vezes a nossa história, a nossa realidade não foi o planejado, né? Ou não foi o momento mais favorável, ou foi no momento de luto, ou a nossa mãe não teve o apoio do nosso pai ou da família, ou foi um momento... Enfim, são N histórias em que a gente pode ter assimilado esse medo da nossa mãe, que a gente pode ter percebido a rigidez do corpo dela. A nossa mãe pode não ter, na hora lá do prazer, na hora do sexo, o corpo dela podia não estar à vontade com aquele ato. A gente não sabe as histórias do corpo da nossa mãe, desse útero que nos acolheu, que histórias, que traumas, que abusos ou que violências estavam ali presentes como memórias e como registros.
E a gente pode ter assimilado essas reações como uma rejeição, né? Como uma não possibilidade de vir, ou como um medo. Enfim, são N realidades que acontecem na nossa gestação, que a gente tem a oportunidade de ter essa consciência. Minha mãe teve por meio da oração, a gente pode ter por meio de uma ferramenta que é a constelação intrauterina, né? Eu não sei se todos conhecem a constelação sistêmica, como que ela ocorre. Eu não vou explicar aqui mais, né, detalhadamente. Quem quiser depois pode me procurar no privado para ter mais informações sobre as constelações sistêmicas. Tem vários vídeos, tem vários locais em que a gente pode acessar esse conhecimento. Em linhas gerais, a constelação, a gente tem acesso a essas memórias que a minha mãe teve por meio da oração, a gente tem acesso por meio dos representantes, né? Tem pessoas que estão lá no grupo, que a gente escolhe para representar a questão que a pessoa está trazendo, e a pessoa entra nesse campo do sistema dessa família, né? Dessa pessoa que está ali constelando, e ela vai trazendo as percepções, né? Vai trazendo as falas, ela vai realmente, a gente vai conduzindo e teve acesso para que essas memórias a gente possa conhecer e possa dar aí um novo significado, trazer uma nova consciência, né, para o que está chegando. Alguém tem alguma pergunta? Você quer falar alguma coisa, Samara? Quer perguntar? Então, Quer vejo, acrescentar? eu vejo assim, né, Dani, que é muito importante, até aquilo que nós falamos, né, um pouco antes, nós conversamos, isso é um assunto muito novo, né? Sim, É de uns tempos para cá que está chegando essa consciência, né, que a gente pode chamar de consciência também. É um assunto novo e é um assunto renovador. E também é um assunto que é libertador, sim, né? Porque ele nos traz, é, é uma ferramenta, sim, né? Uma ferramenta que é facilitadora de cura. sim, Aquilo que você disse, né? Eu compreendo assim que essa consciência que já existe antes até da concepção é um nível de consciência, né? Para que as pessoas fique bem esclarecido assim, né? Que é um nível de consciência, não é a plenitude, né? Tipo, sim, eu sei de tudo, eu já nasci consciente de tudo. É uma consciência, né? Um patamar de consciência que facilita para a gente no crescimento da vida, né? Entender, compreender o ventre de nós vimos, compreender o nosso pai, né? Compreender a nossa mãe. E eu vejo assim com muita fineza essa a constelação, né? Porque dizem assim, para mudar o mundo, temos que mudar a forma de nascer, sim, né? Temos que mudar, temos que dar mais humanização, mais respeito. E tem até algumas palavras que falam que eu não gosto muito de utilizar, eu sinto que é muito palavra da moda, mas que a gente pode usar a palavra naturalidade, voltar à naturalidade do que era a eras e eras antes, né? Então, assim, ter essa consciência novamente é um outro nível, não é apenas mudar a forma de nascer, mas ter uma consciência do conceber, da sim, concepção, né? Compreender que, ver se também faz sentido para as pessoas que estão escutando isso, né? Mas trazer, sentir se tem essa compreensão, se faz sentido essa compreensão de que se a relação entre as duas pessoas está uma relação harmoniosa, né? Uma relação feliz, vibrando níveis altos, tanto emocionais quanto quanto espirituais, né? E acontecer a concepção naquele momento ali, a possibilidade desse ser
um bebê feliz, uma criança feliz, um jovem feliz, um adulto feliz e próspero, mesmo com os momentos de tristeza da vida, mas eu tenho certeza que será um adulto próspero, um adulto de paz, né? Então eu sinto que a humanidade se transforma a partir dos relacionamentos, né? Essa vida intrauterina, ela está ligada ao que você disse, ao antes, Sim. né? Ao antes, então, a grande estudiosa, né, da ciência do início da vida, a doutora Eleanor Luzes, que eu recomendo as pessoas a procurar por ela, a entender o estudo dela, ela diz uma coisa muito importante, que nós temos que trabalhar a cabeça dos nossos jovens para trazer essa nova consciência de um relacionamento mais respeitoso, né? Para que sejam concepções mais respeitosas e conscientes, né, desse novo ser, para poder gerar uma vida uterina, intrauterina, muito mais leve, sem tantos medos, Sim. né? Mais receptiva, né? Mais Mais receptiva. receptiva. E eu percebo, né, essas ferramentas, existem outras ferramentas que trabalham o nascimento, né? Existe a terapia do renascimento, existem outras Isso. práticas em que você pode ressignificar, né, esse momento. Eu percebo realmente como um grande presente para a humanidade, né? Que nem sempre nós viemos nas condições mais favoráveis, nem sempre, se a gente Uhum. for contar assim, né, como é que foi a nossa chegada, quais são os motivos que levaram essa mãe a uma gravidez, se estava ali planejando ou não, consciente ou não, como é que foi essa recepção, né? Como que a nossa mãe se relacionava conosco nessa gestação, se nós éramos vistos ou não nessa gestação, se o nosso útero foi esse lugar quentinho, ou se a nossa mãe, pela própria história dela, pelas próprias dificuldades dela, pelo próprio contexto dela, não conseguiu aquecer esse útero, né, que a gente chegou. Tem essa imagem do útero frio, né, que não é só uma imagem, é uma experiência mesmo para o neném. Né? Muitas Eu tenho vezes uma a mãe não experiência consegue. para compartilhar, Dani, assim, sobre Diga, isso. diga. Quando eu estava fazendo a formação de doula, teve um momento que nós vivenciamos algumas experiências. E dentre essas experiências, uma terapeuta nos guiou numa meditação a útero materno. E eu passei durante muito tempo da minha vida me assustando com coisas simples. Uma voz alta me assustava, eu me assustava, qualquer coisa me assustava. E aquilo até me incomodava. E as pessoas que conviviam comigo até ficavam incomodadas também um pouco, sabe? Era um sustos assim, muito, pode ser considerado bestas, né? Uhum. E aí, quando foi nessa experiência, com essa terapeuta que nos levou ao ventre materno, né? E de repente, eu tive muitas visões, né? Do espermatozoide, de cor laranja, Uhum. viajando muito rápido, passando na frente de muitos outros espermatozoides, e eu amo a cor laranja, foi uma coisa impressionante isso. Por isso que eu Hoje eu vim de louvo laranja. a chapa que você está, muito bom. Então, e aí o espermatozoide laranja passou na frente de todos os outros, e quando se encontrou com o óvulo, isso ela guiando a nossa meditação, né? Sim. No encontro com o óvulo, gente, deu uma explosão assim, foi tão grande, um susto tão forte, que eu comecei a chorar. Chorei, 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 chorei. E após a, a meditação, eu saí e telefonei para minha mãe. E perguntei da minha mãe se ela tinha tomado algum susto. Minha mãe está até aqui na live nesse momento. Uhum. Perguntei se ela tinha tomado algum susto durante a gestação, né? E ela compartilhou comigo que quando ela descobriu a gestação minha, dela, comigo, né?
Aham. Ela tomou, assim, foi um pouco susto, porque o meu irmão tinha nascido também. Então, meu irmão Uhum. ainda era bebê, né? Então, eu vim logo, né? Sim, sim. E, e eu tenho uma irmã que eu digo que ela é mais madura do que eu, né? Que ela era para ela ter sido mais velha que eu, mas eu vim muito mais rápido, né? Aquele espermatozoide de cor laranja, né? Super Aquele voraz, querendo apressadinho. Vamos viver, lá, é super agora. apressado, É sai da agora. minha frente que eu tô passando que é minha vez, né? Eu não vou perder essa janela, essa Não oportunidade. vou Vou perder. chegar. Tipo isso, vou chegar. Então, isso é muito interessante. E o mais fantástico, os sustos Sim. passaram. Uau, 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 mesmo. uau. Uau, É sobre isso. mesmo. É sobre isso. É sobre isso. É sobre essa oportunidade que a gente tem por meio dessa ferramenta, por meio de uma condução gentil, né? Eu sempre prezo assim nas conduções do trabalho que a gente não precisa sofrer, né? Existem muitas práticas bem cartásticas, bem assim, mas hoje tudo a gente evolui e aprimora, né? Então assim, hoje a gente não precisa mais sofrer, não precisa ser uma coisa dolorosa. Há conduções que podem ser bem intensas, mas que são gentis. Tem maneiras de você ter essa experiência. Você teve uma experiência intensa, mas foi com gentileza. Foi algo que você passou, que teve uma boa condução e que teve uma liberação de uma memória ali. De uma memória que foi, né, de um susto, de algo que você não sabia dizer cognitivamente por que você sentia. Mas liberou, você não teve mais, né? Então é Uhum. exatamente sobre isso, né? Todos esses lugares em que a nossa mãe, nossa, o medo que ela sentiu, né? Na hora do parto, né? Ela pode ter ali se fechado as pernas, não querido que a gente, né, se entregar a esse momento. Tudo isso ficam como registros e como memórias de como a gente vai ali perceber a vida, né? O, Dani, oi. uma pergunta. Ah, Como é que eu vejo assim, primeira vez que eu estou conversando sobre a constelação sim, intrauterina, né? Sido bem sim. importante para mim também, pela minha profissão. Como é que você, então, pode nos dizer algo sobre constelar uma gestação que não não vingou, vamos dizer assim, né? Sim, Um sim, aborto espontâneo. sim, O que que você pode nos dizer sobre isso? Assim? sim. É, é uma oportunidade linda, né? Da gente olhar para esse neném, né? Primeiro, o trabalho da constelação é um trabalho lindo porque ele vai olhar para o pertencimento, né? Para esse lugar que todos pertencem, todos têm um lugar. Então, é um olhar especial para esse neném que não chegou a estar aqui num corpo físico, mas que chegou, que esteve aqui no corpo da mãe, que teve uma escolha, uma ação do pai para que ele chegasse, teve uma permissão para que esse serzinho chegasse. Então é uma oportunidade da gente olhar para esse neném, dar um lugar para ele, né? Dar realmente se, eu não sei, né? Tipo assim, a gente faz aí uma conversa com a mãe antes, né? Se Uhum. ela já deu esse lugar, se ela já deu um nome, né? Como é que tá para ela a vivência desse luto? Porque a perda de um neném, eu passei, né? No início desse ano, eu tive um aborto espontâneo, estava na minha terceira gestação. E no início, lá pela nona ou 10ª semana, realmente eu tive um aborto espontâneo. Então é um momento muito delicado para a mulher. É muito sensível, é de muita vulnerabilidade. E foi uma experiência única, assim, que eu vivi, realmente de acolher esse ser, de sentir, sabe, o presente que era esse neném, o presente que foi a escolha dele, me escolher como mãe, e foi o nosso encontro, né, um encontro ali de três, intimamente, né, não só, ele chegou na minha família, na família do Bruno, né, então é um encontro de famílias, e muito
muito dinamicamente, muito intimamente, eu, ele, o pai dele e os irmãos. Então, eu tive a oportunidade de acolher, de receber esse serzinho como um presente. Tive a oportunidade de presenteá-lo com o meu corpo, porque se ele chegou, né, se ele teve, disse assim, eu vou embarcar, vou ter um corpinho, mesmo que seja por 9 ou 10 semanas, significava algo para a evolução dele. E significava algo para a minha evolução, para a evolução do pai, para a evolução da família. Aqui a gente trabalha com evolução, né? Que tudo que chega, tudo que a gente escolhe é para o mais, é para o mais vida, é para o mais expansão, é para o mais evolução. E por alguma razão que faz parte da minha escolha, que faz parte da escolha do neném, que faz parte da escolha para o pai, ele não chegou a nascer, não chegou a ter um corpo físico. Então, na constelação intrauterina é o lugar em que a gente vai dar espaço para tudo isso. Espaço para acomodar todas essas consciências, todas essas vivências. Então, eu tive isso na perda do neném e no luto desse neném, né? Quando aconteceu, eu estava até com uma amiga que é de Access Consciousness, a Silvia. Amanhã eu vou até fazer uma live com ela do Dia das Bruxas, a gente vai brincar, dar risada. E Silvia estava comigo, eu estava no retiro, estava numa formação de Access. E Silvia estava lá. Na madrugada, eu comecei a ter o sangramento, bati na porta do quarto dela, Silvia, eu tô perdendo meu neném. Então, ela foi a minha doula dessa passagem. Eu estive com uma mulher. Muito bonita essa imagem, sabe, Samara? Essa consciência que está chegando, assim, sabe? De mulheres apoiando mulheres no momento da morte, no momento de uma passagem, no momento de um nascimento. E todos esses momentos são muito fortes, são muito significativos para o nosso corpo, para o nosso sistema. E o quanto que é gentil a gente receber esse apoio, esse carinho de uma mulher. Receber uma condução, dizer, eu estou aqui, eu seguro na sua mão, eu estou aqui acendendo essa luz e essa vela com você e você não está sozinha. Então, Silvia, agora, gente, falar para ela, ela vai se emocionar, tenho certeza. Ela foi a doula do meu terceiro neném. Ela foi essa mulher que teve comigo, né? Foi uma passagem, foi ali uma perda, foi uma morte, mas a consciência que essas passagens, elas são imagens diferentes de um mesmo processo que é o viver, que é a vida no seu fluxo. E uma vida, né, Bela? É uma vida. Uma vida também, então, a né? constelação uterina, intrauterina é esse lugar em que a gente vai fazer essa doulagem dessa mulher que viveu essa perda, que viveu esse luto, permitir que ela tenha espaço para viver tudo isso. Permitir que ela possa chorar, o que às vezes a mulher não consegue ter um contato direto com a sua dor. Então, permitir que ela tenha um contato com essa dor, permitir que ela olhe para o neném, permitir que ela dê um lugar para esse neném, permitir receber a contribuição e a energia desse pai, receber esse pai também nesse sistema, fazer as liberações que são necessárias, os acordos que a gente tinha para essa chegada. Então, a constelação intrauterina, nesses casos, é esse espaço, esse lugar de abrir para que ela realmente faça o processamento de tudo isso que aconteceu. E eu vou compartilhar com você a minha experiência, algo muito, muito pessoal, que eu acredito que para mim faz sentido, né? Que a gente está falando em linhas gerais é sobre isso, né? E o que faz sentido para gente, o que funciona para gente. Eu estou compartilhando uma ferramenta que, tipo, mudou minha vida, né? Eu tive muitas experiências de ressignificar a minha gestação e o meu nascimento, né, com a minha mãe, de me autoparir, de me gestar em vários momentos. Não foi só um momento, em vários momentos. Mas nessa experiência específica com esse neném que eu perdi, o nosso terceiro neném, me vem uma consciência muito interessante de que ele foi fisicamente, né? Ele não nasceu, ele não tá aqui comigo junto com os irmãos dele. E a gente fala, né, com as crianças, né? Tinha o neném na barriga, o neném foi embora, não tá mais com a gente, mas ele tem um lugar, né? A gente fala, o seu irmãozinho ou sua irmãzinha, a gente não sabia. Tem o ursinho dele, né? Cada criança tem um ursinho, ele tem o ursinho dele, ele tem a mantinha dele, ele tem um lugarzinho no nosso sistema, né? Ele tem esse lugar do neném. E eu tenho essa consciência, ele não tá aqui fisicamente. Mas esse serzinho, ele tá presente.
né? Eu recebo a contribuição dele, enquanto alguém que não está aqui materialmente, mas que está no meu sistema. Então, assim, eu me sinto, essa é a minha experiência, é muito pessoal que eu estou colocando aqui, não pode fazer sentido para outras pessoas, mas para mim faz sentido, eu acredito e faz sentido, eu recebo a contribuição desse neném. Então, é uma oportunidade na constelação da gente se abrir para esse presente, para além da dor, que é a perda, receber esse presente que é essa criança, né? Contribuir, e o presente que a gente foi para ela, que eu acho que além disso, nós somos, né, que escolhemos recebê-los, nós também somos um presente para esses seres. E eu quero fazer um além, né? O meu aborto ele foi espontâneo, né? Tipo assim, não, conscientemente não escolhi ali, foi algo que aconteceu e teve a sua marca. Já houve constelações intrauterinas em que a gente ressignificou um aborto provocado, né? Ou uma tentativa de aborto em que a mulher, né, não conseguiu e ela levou a gestação adiante. E aí hoje o filho tem né, a pessoa tem alguns problemas, algumas questões, essa rejeição, lá. E essa mãe se culpava muito, né? Existia um registro de culpa. Poxa, eu me sinto culpada por ter tentado abortar, o pai dele não quis ali naquela hora, era uma situação toda complicada e hoje ele tem esses sofrimentos, tem essas dificuldades, eu me sinto culpada como mãe. Ela não verbalizava isso, né? Mas a gente acessou essa culpa. Então, é uma oportunidade que a gente tem também de ressignificar esses encontros e aquilo que a gente estava fazendo com as ferramentas que a gente tinha naquela hora, com a consciência que a gente tinha naquela hora. Então, é um trabalho lindo de liberação. Né? É um trabalho lindo de liberação da culpa que não precisa mais. É um trabalho lindo de permissão para o que aconteceu da forma que aconteceu. E quando a gente acessa isso, a gente ganha muita força, a gente recebe muita força, todos os envolvidos recebem muita força. Porque aí essa mãe vai ter oportunidade de olhar para esse filho que naquele momento ela rejeitou, olhando também para a força dele. Não mais como um coitado, não mais como alguém que eu machuquei, mas olhando para a dignidade dele que chegou, para a dignidade, olha a força que tem essa criança que chegou e que está aqui. Então eu me libero, eu posso liberá-lo, a gente pode construir uma nova forma de se relacionar com a vida. Então é uma liberação para todo mundo. Né? E olhar para esses lugares, eu acho que a gente está muito no chamado hoje de realmente, sabe, o sofrimento, a culpa, sabe, a condenação, aquele lugar em que a gente reboia o que a gente deveria ter feito e que a gente não fez, ou que a gente fez e não deveria ter feito, esses lugares em que a gente se dá uma autocondenação, a gente está num chamado muito forte de liberar, de se liberar, né? E fazendo esse movimento de se liberar, a gente libera o outro também, né? Então, Jesus, né? Perdoar-nos. Interessante A gente isso, tem Dani. perdoado. Então a gente já está na hora, já está mais que na hora da gente aliviar essas cargas, aliviar esses pesos, se perdoar, ressignificar, trazer consciência, porque o que nos prende é realmente, como você falou, a gente vem com um nível de consciência, né? A gente tem uma percepção. E a gente está no lugar mesmo de dar luz, sabe? De a treva, o mal, ela é só a ausência de luz. Então, se a gente está num quarto que está tudo escuro, a gente vai lá, acende a luz, não tem treva, a gente já iluminou. Então, a gente está nessa hora de iluminar. A gente está nessa hora de um novo passo, de um novo momento, de uma nova possibilidade para a nossa vida. E as ferramentas estão aí, né? As pessoas, Você os dizendo anjos. aí essas palavras, Oi? eu lembrando aqui, você comunicando aí essas palavras, compartilhando, eu vivenciei uma experiência muito intensa. Estou te escutando. Agora eu não estou mais escutando. Eita. Ficou no mudo, será, Samara? Tu tá me escutando? Eu não tô te escutando. Eita.
Será que o teu microfone fechou? Naturalmente. Pronto, agora escutei. Eu acompanhei minha primeira dosagem. Foi muito, muito forte na época, né? Porque eu estava entrando ainda, era a minha primeira dosagem, estava começando tudo. Mas, graças a Deus, também já existia em mim, naquela época, uma visão da espiritualidade, né? E isso fez com que eu pudesse auxiliá-la, né? Mais ainda. Mas o mais lindo é que, assim como uma mulher constelando, uma mulher, uma mãe ou que perdeu um bebê, constelando, e quem está participando dessa constelação poder também se curar, né? Sim. Assim aconteceu, durante o trabalho de parto dela, de parir, ter que renascer, deixar umas coisas também morrerem, se irem durante aquele momento. Eu também pude me curar, pude compreender e pude também ser uma praticante de um momento onde pediu de mim uma coisa chamada humildade, sabe? E e gratidão à dor, né? Pelo ensinamento que traz. Então, foi bem forte aquele momento para mim. Então, eu digo assim, que a vida é ela que existe, né? Sim. Na realidade mesmo, da uma visão mais espiritual, é a vida que existe. Então, eu sempre, nesse trabalho de doula, eu costumo e gosto muito de falar do tanto que ainda se pode fazer quando o bebê está no ventre, né? Do tanto que você ainda pode resolver algumas coisas para que esse campo, né, ele fique mais leve, mais Sim. limpo, no sentido de que algumas energias, né, sobrecarregadas podem ficar mais leves, Posso né, se nesse liberar. sentido da culpa, no sentido do não se perdoar, do não se compreender, né? Sim. Então, voltar a esse olhar para si, não um olhar de se vitimizar no processo, né, da dor, mas um olhar de receber, Sim. receber o que está chegando para você, né? Ampliar essa compreensão e, ao mesmo tempo, gerar uma nova escuta e uma nova visão para a vida. Sim. Então, gestar um novo ser é também gestar uma série de processos que vem junto com isso. Uma série de processos. Sim. Inclusive o seu relacionamento com a sua própria mãe, Sim. né? Sim. Inclusive o reconhecimento do ventre de onde eu vim, né? O ventre onde eu estou, que é esse planeta Terra, né? Que é essa Pachamama, que é essa grande mãe que nós estamos, e reconhecer o ventre que há em mim, né? Como diz a música. Então, Sim. reconhecer essa força, manter essa leveza, é, receber as dores naturais da vida, porque querer viver sem dor nesse planeta não tem como, faz parte da vida humana, do nosso processo de crescimento, né? Então, eu, assim, faço muito essa abordagem, sabe? Essa abordagem não de ver a gestação, a gravidez apenas como um momento fisiológico e mecânico, né? Mas sim como um todo, sabe? Como se preparar para o seu próprio Sim. renascimento, né? Sim. É bem esse Se momento. preparar para passar pelos portais. Sim. São muitos portais. Sim. Quanto mais consciência a gente tem, né, maior a possibilidade de estarmos plena no momento do aqui e agora. Sim. Que isso que é mais importante, né, Dani? Isso Perceber que traz. eu compreendendo agora, né? Daqui a pouco vai ser agora novamente, mas eu já estou
melhor, Sim. né? E não rejeitar um processo, né? Hoje em dia o que eu vejo, sabe, Jane, são muitas mulheres se auxiliando, como a gente está falando aqui, né? Mas muitas mulheres também fazendo um movimento inverso. Então, é a mesma intensidade, né? A É, mesma intensidade que o mal está movimentando é a mesma intensidade que o bem também está movimentando em grande potência, né? são processos em Então, que as quanto... mulheres acabam reproduzindo, né, essa Sim, lógica de violência, né? Então elas nem se sim, percebem nesse sistema e nem percebem quanto que isso já impactou a vida delas, impacta a vida delas e realmente no movimento de inconsciência ou anticonsciência, porque infelizmente tem pessoas que fazem bem conscientes, né? Então é uma anticonsciência. E tem aqueles que estão inconscientes, acabam reproduzindo, né, os julgamentos, a violência, as agressões. Mas, apesar disso, eu acho que essa é a grandeza do nosso momento. A gente pode realmente criar novas possibilidades, novas conexões e uma nova forma mais respeitosa e mais gentil de nos acolher e acolher essas crianças que estão chegando, né? Uma coisa que você traz na sua fala que eu acho que é importante a gente frisar realmente que essa nossa história com a nossa concepção, com a nossa gestação, com o nosso nascimento, ela vai dar aí muito essa nossa base da conexão com o nosso corpo. Conexão da nossa casa, que é o corpo, né? A nossa primeira casa, que é o ventre da mãe. O nosso corpo, que é a casa onde o nosso ser está aqui nessa terra, né? A gente é um ser infinito, mas a gente não está voando, a gente está num corpo. A gente uhum, encarnou. Então, olhar para a vida intrauterina e permitir realmente mergulhar de forma a ressignificar esse momento é olhar para a minha encarnação. Então, eu estou aqui num corpo físico e com tudo que isso, né, com tudo que isso significa de suas dores e de suas alegrias, de suas intensidades, que é estar num corpo. Então, muitas vezes a gente não se conecta com o corpo, ou rejeita o corpo, ou não consegue ter alegria no corpo, é muito mental, muito racional, ou não consegue se conectar com as pessoas por essas dificuldades da nossa gestação e do nosso nascimento. E ampliando mais ainda que você trouxe, né, o nosso relacionamento com a Terra, que é a nossa casa-mãe, que é a nossa mãe, né, que é o planeta que nos acolhe e nos recebe. Então, olhar para uma desconexão que nós estamos tendo com a Terra, com os seus ciclos, com a sua abundância, realmente com todos os frutos, que todas as oportunidades que essa mãe, que essa casa nos dá, e que muitas escolhas estão na direção de destruí-la, né? Realmente só de fazer a retirada, o usufruto, sem a preocupação com a sustentabilidade. Então a gente parte assim do microzinho, que é o lugar em que a gente está iniciando nessa jornada aqui na Terra, lá na gestação, esse corpinho, esse serzinho, essa mãe, esse útero, vai para o nosso corpo como um ser, como um adulto e transborda para a Terra. Né? Então, quando a gente olha para essas memórias, a gente está ressignificando e dando luz para todos esses processos. Então, é o conceber, é o gestar e o nascer de nós mesmos no útero ou do neném que a gente queira olhar para esse processo, nós enquanto mulheres, enquanto mães, enquanto esses seres que estão trazendo uma nova vida para o mundo, é olhar para eu adulta, né? Samara adulta, Daniele adulta, como que eu me dou que eu não recebi, como eu vou aquecer esse útero que naquele momento para minha mãe foi frio, como que eu vou gerar essa conexão, como que eu vou me parir nesse mundo, né, por meio de várias escolhas, e como eu contribuo com a Terra, né, como eu contribuo com essa casa, com essa mãe, que tudo está relacionado. Eu sou a Terra, o meu corpo é isso a aí. Terra, né? Uhum. A gente chegou Isso é aqui na Terra, importante, no né, Dani? corpo, né? Então tem conexões assim que a gente pode olhar e numa constelação pode aparecer tudo. É, Pode e o aparecer que tudo eu isso. vejo, Pai, que eu vejo mãe, que é muito terra, importante, que é muito importante dinheiro. A gente nesse... pode falar, o que dinheiro tem a ver com isso? Dinheiro é matéria. Dinheiro é como Sim, recebo, né? O dinheiro não.
A gente não tem um problema de dinheiro, tem a ver com os nossos receberes e com a nossa conexão com o corpo e com a matéria. Então pode aparecer tudo, né? É uma oportunidade da gente olhar dinamicamente para muitas realidades, né? E perceber, né, Dani, que isso que você falou aí, que a natureza, ela não é a natureza ali e eu aqui, né? É, nós somos nós ela. somos um, Nós né? somos a Terra, né? Então, eu sempre busco, assim, despertar nas minhas gestantes, nas minhas doulandas, né? Esse contemplar o belo. E quando você começa a vislumbrar e a contemplar o que o divino te traz a cada raiar do dia, a cada chegada da noite, você está naquele momento também trazendo para dentro de si uma grande energia, reconhecendo o que está acontecendo dentro de você, né? Porque a formação daquele novo ser está ligada e conectada aos seus pensamentos, às suas palavras, a forma como você vê o mundo, Sim, a forma como você recebe as coisas também externas, né? sim, Então, a partir do momento que você se dispõe, não só a mulher que está gestando, mas todos os seres, né? Todos nós. A partir do momento que a gente se dispõe a contemplar o que o divino traz para a gente está dizendo sim. Sim para uma força superior que nos resguarda, né? E que está nos dando a todo momento, a todo instante, ferramentas, potência de generosidade, né? Fazendo com que a gente possa dizer, ai, que bom, eu posso ser feliz, né? Não tem aquele dinheiro ali que eu posso comprar aquilo, mas nunca o ser humano vai estar satisfeito. Ele pode ter todo o dinheiro do mundo, a gente ele tem não o está. privilégio de estar vivo, né? De estar aqui no Sim, corpo. sim. Com E isso é todas uma as coisa maravilhas que isso é, gente. Tipo, sim. E isso é poder algo, né, perceber ou Dani, ver uma flor, que o é um exercício. cheiro, sentir Mas é os um exercício, né, sabores. amiga? É, essa, É um essa, exercício de todo dia. Exercício de todo dia, sim, né? É muita coisa para a gente exercitar, mas assim, eu vejo que a prática da gratidão durante é, a, a concepção de um novo ser, ela traz bons registros, sabe, para essa vida uterina, ela traz uma consciência maior dessa mãe que está gerando, e essa consciência maior também está formando aquele novo ser, né? Então, quando essa criança nasce de um acolhimento maravilhosa, a doutora Cristiane está aqui, Pacheco, com uma obstetrícia respeitosa, né? Esse momento do nascimento é algo assim importantíssimo para a gente, porque nós também somos resultado de como nós nascemos, sim, né? Nós também somos resultado disso. É importante nós adultos já, né, reconhecermos isso, né? E reconhecer também que os nossos pais fizeram por nós o que eles puderam sim, fazer por nós. sim. O que nós fazemos pelos nossos filhos, o que nós estamos podendo fazer também. E não existe perfeição porque a gente não vem com um manual, né? Mas pode existir generosidade, Sim. né? Perfeição é do que Generosidade. está acabado, né? E aqui a gente ainda É, está. e Se está perfeito, a gente não acabou. tem condição, A gente a está em gente não tem movimento, a gente está condição em para isso vida, ainda. né? Isso, Estamos vivendo. isso. Então, O que eu vejo exatamente. que é importante é a gente realmente acolher, acolher esse Essa novo palavra, entendimento, acolher. né? Acolher esse novo entendimento que é essa consciência intrauterina. Conhecer mais, né? Convidar mais pessoas para conhecer, para ver se faz sentido, né? Como nós falamos no início da live, Sim, para ver se faz sentido, sim, né? Isso, para que a gente possa ter seres humanos futuros
mais amorosos, né? Com menos julgo, com mais compreensão, com mais positividade, com mais prática da paz, que é o que a gente está precisando, Sim. né? Então, entender que o que uma pessoa que gera a guerra vivenciou na vida uterina, Uhum. né? O que foi que a mãe dele passou Uma quando estava desconexão. gestando para que ele, na vida adulta, enxergasse a vida daquela forma, né? É. Então, Uma é polarização. muito complexo Sim. e também é um convite para a É. gente estudar, né? E é dessa forma que a gente cria uma nova realidade, né? No momento em que eu estou escolhendo, me permitindo me liberar e criar realmente uma nova percepção, uma nova consciência sobre a minha história, criando realmente novas conexões com o meu corpo, com a vida, com a terra, com os seres, com as pessoas. Eu estou fomentando uma nova realidade. A gente está ali atuando, cada qual ali da sua esfera e em conjunto, em coletivo, a gente vai criando e fortalecendo uma nova realidade, né? Então, a gente está assim, numa época muito desafiadora, de Sim, muitas mudanças, isso. de profundos desafios, de muitas imagens polarizadas, de muitas ilusões que tentam aí nos enfraquecer, nos entristecer, dizer que nós não, né, só podemos nos resignar, mas há sim muitas ferramentas, muitas escolhas, muitas possibilidades, muitas pessoas falando, muito acesso, muita luz, realmente, né, Isso. tipo assim, para que a gente realmente crie outra realidade. A gente é muito mais forte, muito mais potente do que nos falaram que nós éramos. Então, é o momento da gente realmente, né, tá ali consciente da força e da potência que a gente é para uma nova realidade, para um novo momento. Muita coisa linda chegando também, né? Tem muita coisa bonita. E Crianças, quanto mais a gente crianças, pode trazer, né? Tipo assim, a gente já andou até crianças aqui. Quais são os novos muito projetos que a gente antenadas, pode né? parir, né? Os novos conhecimentos. O que Sim, a gente traz de novo para o mundo, né? A gente pare não só crianças, mas consciências, projetos, realidades, conexões que são novas. Que talvez seja eu e você as primeiras a trazer isso, né? As primeiras a reconhecer isso. Então, a coragem realmente sim. de parir o novo, né? De estar aí abrindo o peito realmente na vulnerabilidade para isso que não é perfeito, né? Eu É escutei, acho compreender, que né? eu escutei há um Compreender tempo que atrás algo que assim, o que vale a pena ser feito, vale a pena ser feito mesmo imperfeito. Né? sim, Então, tudo que é novo, tudo que é uma criação, vai chegar e não vai estar naquele lugar burilado. A gente vai trazer, mesmo que seja imperfeito, e a gente vai aperfeiçoando, evoluindo, crescendo, recebendo sim. contribuições de outras pessoas. Então, esse é o processo da vida, esse é o fluir da vida, é o movimento da vida, né? E é o chamado que a gente faz. Eu já estou no adiantado da hora aqui. Vou te Eita. agradecer, me despedir. Vou convidar as Só pessoas novamente. só dizer um detalhezinho, Diga, só algo que eu que é importante a gente dizer diga, diga, aqui, que diga. as crianças estão chegando, né? Esses novos seres que estão chegando muito inteligentes, né? Estão chegando pessoas assim muito ligadas, muito espertas, né? Então eu digo assim que nós adultos, né, principalmente as mulheres que querem gestar, né, sejam cada vez mais conscientes, né, do que é, né, trazer, receber um novo ser, né, na sua família, na sua vida e ter cada vez mais consciência de que está contribuindo para a humanidade, né? Então, que novo ser é esse que eu quero contribuir para a humanidade, né? Então, é um convite bom que a gente faz para ter também dias mais iluminados no planeta Terra. Com certeza. Grata, Dani, Grata, grata por isso, que tá. é um assunto para a vida Para a toda, vida toda. para Quem quiser a saber mais, vida toda. conhecer mais, experimentar, na quarta-feira, agora, dia 1º
nós estaremos no encontro de constelação intrauterina, né? Tem uma pessoa que vai ser constelada, então quem chegar vai estar aí recebendo, né, por ressonância mesmo, tudo que acontecer. Vou explicar também, falar um pouquinho mais do trabalho, então vai ser uma oportunidade de se conectar mesmo com essa força do nosso pai, da nossa mãe, recebendo realmente com gratidão, né, esse sim que eles nos deram. Então, acho importante a gente destacar, né, que eles disseram sim, né, que eles tiveram a permissão para a nossa chegada, para o nosso nascimento, e que nós também dissemos naquela hora um sim para essa chegada, para esse nascimento, e que o universo e a Terra estão dizendo sim para que a gente esteja aqui, estão nos apoiando, né, de todas as formas possíveis, e que há um chamado para que a gente se abra mais para receber esse apoio, para receber mais vida, para se conectar realmente com pessoas, lugares, ocasiões, situações, realmente que podem nos favorecer, que podem contribuir com o nosso caminho, com o nosso crescimento. E que a gente também se reconheça uma contribuição, né, um presente na vida das pessoas que a gente encontra. Então, é sobre isso o nosso encontro. Adorei nosso encontro, adorei os nossos momentos aqui. E a gente tive vontade de cantar uma música que você até citou. Não trouxe nenhum instrumento também, não sou a cantora das oficial, né? É algo bem que eu gosto de cantar e sentir de cantar, que é uma musiquinha, né, de círculos femininos que a gente canta, muitas mulheres cantam, que é: eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, nutriu meu corpo, espalho bênçãos, sou plantadeira de semente boa. Então, a gente na vibe, né? Somos plantadeiras de semente boa para esse novo tempo, para essa nova era, para esses nossos seres, novos seres. Nossa, estou toda arrepiada aqui, meus pés, minhas pernas estão arrepiados. Que a gente se reconheça cada vez mais essas plantadeiras de semente boas, em homenagem, em honra também às nossas mães, a sua mãe que esteve aqui, nossas mães, as nossas avós, o nosso pai, que foi fundamental. Sem pai não existe mãe. Então, em honra ao meu pai, aos meus avós, aos meus ancestrais, homens e mulheres, que por meio da vida deles e do sim deles, a gente chegou aqui. E é isso. Receber, beber dessa força e continuar. Que a gente tem um caminho lindo aí para desbravar e para criar. Arroz, Muito grata, amada. Muito grata. Luz para todos, que possamos cada vez mais sermos seres humanos da paz. Amém. Plantadores da paz. Plantadores, né? da paz. Assim é. Gratidão, meu bem. Beijo. Beijo. Beijo.